E o quanto é bom e importante a gente ver jovens, né, como a gente viu nessa reportagem aí, envolvidos e preocupados com a economia do mundo, do Brasil. E ainda sobre esse assunto, a gente vai falar agora, ao vivo, com o Eduardo Brasileiro, que participa da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara e é pesquisador da PUC Minas. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, Keise. É um prazer estar aqui com vocês e também ter visto essa bela reportagem que vocês prepararam. Eduardo, a CNBB ela realizou uma análise na conjuntura econômica que ela é intitulada Precisamos Falar sobre Outra Economia, com destaques da economia de Francisco e Clara. Eu queria que você fizesse uma análise desse assunto. Maravilha, Keise. A Conferência dos Bispos do Brasil deu um grande presente para nós, que o Grupo de Análise de Conjuntura, que é um grupo que reúne professores das universidades católicas do Brasil inteiro, reuniram para fazer uma análise da nossa economia. Quem nos assiste sabe, e nós também, que a economia não está num momento tão vigoroso ou com tantas boas promessas. Nós viemos e passamos por um processo de dificuldade econômica no sentido de para onde vai a economia. O desemprego diminuiu, nós estamos combatendo a fome, mas e agora? Para onde nós estamos caminhando? Então, esse documento que os bispos tiveram em mãos, produzido por esses professores, a análise de conjuntura sociopolítica, fala justamente sobre como nós podemos ver a economia de uma maneira diferente, apontando três caminhos. O primeiro é de superação dessa ideia nossa de desenvolvimento, desenvolvimento como crescimento. A gente vive num país de profundas mazelas, mas as mazelas devem ser superadas combatendo o enriquecimento muito maior de alguns que drenam a economia que deveria ser partilhada por todos. Então, essa primeira ideia de desenvolvimento tem que ser centrada numa maior partilha da nossa economia, das grandes riquezas, com os mais pobres. O segundo é a lógica do neoliberalismo, o que a gente chama de individualismo cada vez maior, que coloca empresas na frente de vidas, que coloca lucro na frente das pessoas, e centrarmos uma economia para a vida, para o cuidado, e que a prioridade seja do Estado, seja das empresas e seja das pessoas nas suas comunidades, seja a garantia da dignidade da vida de todos. E, por fim, esse documento fala sobre a importância de um Estado que esteja a favor da vida. E esse a favor da vida é dando cada vez mais democracia para que os bairros, as comunidades comecem a pensar da economia local. Então, essa é a nossa tarefa enquanto economia de Francisco e Clara, mostrar para onde está indo a economia, fazer um letramento, uma educação econômica que nos aponte, ó, isso é imposto, isso é o que eu gasto, isso é o orçamento do bairro, e o que nós temos de fazer para melhorar na nossa vida local. Então, é uma organização melhor dos horizontes que nós temos para a economia como um todo do nosso país. Eduardo, eu vi que tem 10 princípios e os 10 princípios estão interligados, né? Em relação à ecologia integral. Fala muito sobre essa questão da integralidade, né? Integralizar todo mundo. Como você falou, até as pessoas com poder aquisitivo menor. Como que seria feito isso e qual o prazo que vocês dão para uma mudança na economia? Sendo otimista, né? Sendo otimista e olhando, sobretudo, um prazo que provoque o nosso povo a pensar, né? Nós não temos mais um prazo tão otimista no sentido ecológico, né? Nós estamos vivendo um grande desastre climático que está provocando na vida humana o risco da nossa extinção. E é o risco da extinção humana, não do planeta. O planeta seguirá com os outros seres vivos que sobreviverem a essas grandes catástrofes, né? Mas humanos não. A nossa civilização não resistirá, porque essa civilização é baseada num lucro, num crescimento econômico muito grande e que está destruindo toda a nossa volta. Quem nos assiste sabe disso. Agora, o que nós devemos fazer? Os 10 princípios da economia de Francisco e Clara não são uma receita perfeita. Eles são, na verdade, uma inspiração. Entender ecologia integral, entender o desenvolvimento humano integral, as alternativas ao modelo capitalista, construção de bens comuns, as periferias, a educação, os movimentos populares, todos esses são estratégias, inspirações para que nós, como um todo, consigamos organizar as pessoas para que elas pensem que é preciso cada vez mais construir redes nas nossas paróquias,
nos nossos grupos de oração, que estejam conectadas aos problemas do nosso território. E o território é nosso bairro, é nossa cidade. Então, é preciso pensar. Então, o prazo que nós temos é essa década. Até 2030, nós precisamos organizar cada vez mais as igrejas, as comunidades nossas, para que pensem projetos econômicos solidários e ecológicos. Ou seja, como produzir a economia solidária? E aí, a economia de Francisco e Clara explica como funciona a economia solidária. Como produzir um banco comunitário para gerar crédito na comunidade, superar o desemprego, geração de renda. E aí nós trabalhamos isso. Como desenvolver agroecologia para cada vez mais termos um alimento de qualidade na nossa comunidade. E quando eu falo comunidade, eu estou falando de nós, né? Então não é uma solução para problemas individuais, mas é justamente ler os problemas individuais em chave coletiva, porque as saídas para os nossos problemas é coletivo, porque é um problema amplo que todos vivemos. Então, os princípios nos dão horizontes e nós precisamos cada vez mais, apresentando a economia de Francisco e Clara, que o nosso Papa Francisco, o querido Papa Francisco, nos pede, é de chegarmos nas comunidades, nas periferias, no nosso grupo de oração, na nossa pastoral, na nossa paróquia, e fazer um grupo para começar a pensar, refletir os nossos problemas ali da comunidade e caminharmos. Imaginem uma onda em que todas as comunidades eclesiais do nosso Brasil comecem a fazer isso. A gente mudaria a economia, a gente mudaria a nossa política tão defasada e tão sofrida, e teríamos pessoas novos, cristãos e cristãs, católicos, engajados na política em favor do bem comum. Eduardo, você falou essa década, né? Para quem escuta, assim, acha que é muito tempo, mas é pouquíssimo tempo para fazer essa mudança, né, Eduardo? Agora, um interessante foi que essa matéria que a gente mostrou agora, que a gente viu mesmo o envolvimento dos jovens. É necessário despertar isso nos jovens mesmo, né? Essa preocupação com a economia do país, com a economia do mundo, não é, Eduardo? Para a gente conseguir chegar nesse patamar de uma economia talvez aí perfeita para o futuro, né? Temos provocado, Casey, que as escolas católicas ou não católicas pudessem conhecer esse chamado que o Papa Francisco fez aos jovens, porque ele se inspira lá em São Francisco e Santa Clara, queridos santos, inspiradores pela sua coragem, radicalidade de ir ao encontro dos empobrecidos e aos problemas do meio ambiente, para que hoje nós tenhamos jovens que construam a Assis de hoje, porque Francisco, Clara e seus amigos construíram a Assis de 800 anos atrás. Como nós podemos construir hoje Assis? E Assis não é a cidadezinha lá da Itália, mas é a minha comunidade, a minha igreja, o meu bairro onde eu estou. Como a gente pode superar a fome, o individualismo, a violência, e tudo isso é povo ajudando o povo, né? Tem uma música que era muito cantada pelas comunidades eclesiais de base que falava, né? Na terra dos homens, pensada em pirâmide, os poucos de cima esmagam a base, se referindo aos mais poderosos em relação aos mais pobres. Hoje a gente pede, na terra da gente, já sem a pirâmide, que todos possam viver em fraternidade. Então, que a campanha da fraternidade que vamos viver agora seja um período que nos provoque, pela amizade social, que é o convite da igreja, a irmos construir a economia de Francisco e Clara nas nossas comunidades e superarmos esse tão preocupante cenário que é o das mudanças climáticas, o da violência, o do desemprego, da fome, e construirmos uma sociedade de fraternidade. É isso que sonha, que almeja e que nós, juventudes da economia da articulação brasileira, estamos fazendo, e convidamos, se você jovem que está aí nos assistindo, e você também que não é jovem e quer se somar conosco, por favor, persiga lá a gente nas redes sociais, Economia de Francisco e Clara, para conosco caminhar nesse jeito de ser igreja, povo de Deus em movimento. A mudança só depende da gente, né, Eduardo? Muito obrigada pela sua participação aqui no Pautas da Igreja. E eu já deixo o convite para você voltar, para a gente falar mais sobre isso, que é muito importante. Oh, que bom. Fico feliz, Casey. Conte conosco e vamos juntos. Obrigada. Tchau, tchau.